de cada polo, para que a gente possa conhecer um pouquinho. Quais são as pessoas que estão quais são os polos, Flávia, esse ano que está conosco no período especial? Os mesmos, professor, os 5 polos, viu? Os mesmos, né? Tem alguém aqui que já... Esperantina, Oeiras, Castelo e Bom Jesus. E Bom Jesus. Tem alguém aqui que já trabalha com turismo, que já está na área do turismo, trabalhando na hotelaria, restauração? Não? Na parte de secretaria, na parte de órgão público, privado? O Alexandre? Pois não, Alexandre, pode falar. Oi, professora, boa noite a todos e todas. Eu trabalho na área de gastronomia há 30 anos já. Na área de? Gastronomia. Na área de gastronomia, na área da restauração, não é? Perfeito. Boa, bastante tempo. Você tem uma experiência gigante aí nessa parte da atividade turística. Quem mais? Alguém? Pronto. Fora o Alexandre, as pessoas que não tiveram, não estão no turismo, com certeza estão aqui porque pretendem e vislumbram o turismo como uma atividade promissora para as suas vidas, tanto é que está aqui para se formar, para ter uma qualificação, para trabalhar tanto ou na área da rede privada ou na área da rede pública, onde pode trabalhar aí na parte de gestão, na parte de planejamento, nas secretarias de turismo, nos conselhos municipais de turismo, quem sabe no Ministério do Turismo, por que não? E também na área de hotelaria, na área de restauração, e toda essa cadeia produtiva que abrange o turismo de forma gigantesca, que precisa de uma qualificação, precisa de um planejamento, precisa de profissionais qualificados para estar e ver no turismo, por isso que estão aqui. Então, eu desejo muito boa sorte, não desistam no meio do percurso, continuem firme, porque sim, o turismo foi, principalmente na pandemia, podemos ver a dimensão que é a atividade que vocês escolheram para a vida de vocês. Como ele gera, como ele é motor, né, na economia mundial. Então, o impacto foi grande, vimos como o turismo, né, depois da pandemia, houve grande parte negativa, mas a parte positiva, nesse sentido, foi de mostrar ao mundo como o turismo, ele move a economia de muitos lugares. Reginaldo, pode falar. Boa noite, professora, boa noite a todos da turma, ao retorno novamente. Eu sou do turismo há mais de 10 anos que eu sou guia turístico aqui na cidade de Oeiras, né? Então já estou envolvido com turismo há um bom período. Você é? Guia. Guia? De turismo aqui na cidade de Oeiras. Isso. Ah, ok. Você é guia de turismo. Boa, então você já está... O guia de turismo é um profissional você mesmo fez o curso de guia ou é... Nós fizemos uma formação pela Secretaria do Estado, SEBRAE, que acumulou a quantidade de horas para dar exercer a função aqui no município. Pronto. Isso. Ai, sim, sim. Então, agora vai para outro nível, que agora já é para além de ter o contato diretamente com o turista, agora também já vai estar apto para administrar, gerenciar, planejar, não é? Principalmente criar roteiros. Com certeza você já tem muitas ideias, porque os guias geralmente já têm muitas ideias para os lugares e conhecem os lugares muito bem, muito bem. Bom, então, conhecendo um pouquinho o perfil de vocês, a gente vai conhecer agora um perfil da nossa disciplina, que, dentro dessa ementa, a gente vai falar hoje sobre o espaço, sobre essa dimensão do espacial do turismo, por que a geografia ela está ligada ao conhecimento também do turismo, fazer uma leitura sobre a paisagem, vamos também nessa disciplina falar sobre cartografias, noções de geoprocessamento,
e também entender sobre essa importância da compreensão local para o global, para um bom planejamento turístico, tá? Entender essas políticas de planejamento territorial para justamente exercer nossas funções. Então, hoje nós vamos falar sobre espaço, sobre paisagem, mas na área da parte de cartografia, que vai ser a próxima aula, vou trazer um professor que também é da geografia, e ele vai transmitir, que ele trabalha já mais com a área da geografia física, ele trabalha com geoprocessamento, e ele vai passar um exercíciozinho para vocês, vai apresentar, então, vou trazer esse professor convidado para vocês, tá? O objetivo dessa disciplina é permitir que o aluno compreenda essa relação entre a geografia e o turismo e a importância dessa análise geográfica no fenômeno turístico nos aspectos espaciais, sociais e territoriais. Então, o conteúdo programático que nós vamos ver na unidade 1 é a geografia do turismo nos aspectos teóricos conceituais, que a gente não vai se prender nas aulas, nas lives em relação a isso, porque isso são leituras, vocês sabem ler, então a gente vai fazer hoje um resumo, a gente vai fazer hoje uma explanação, um debate, para que a gente possa estar fazendo, né, despertando esse olhar mais crítico sobre a geografia quanto o estudo da atividade turística, mas eu já coloquei os materiais lá no sistema, já faz algum tempo, acho que desde o dia 10, eu acho que já está no sistema, vocês já podem ter lido, se não, vão lá, façam uma leitura, que vocês já vão conseguir se aprofundar mais, tá? A dimensão espacial do turismo, a produção do espaço, debater sobre esse turismo, a utilização do espaço e do lugar. A leitura sobre paisagem, a próxima aula, mas a gente já pode começar hoje, falar sobre a questão do global para o local, turismo e a globalização e a mundialização da cultura, resgatando a valorização da história e dos lugares, o turismo e suas tendências e seus impactos. E na unidade 3, a gente vai falar sobre os estudos geográficos para a prática do turismo, mas talvez eu inverta, porque se o professor, se o convidado puder agora já no dia 25, eu já trago ele agora na live do dia 25 para vocês, falar sobre as noções de geoprocessamento, falar sobre essa política, por que é utilizado essas ferramentas para política e planejamento territorial. Com isso tem a ver o meio ambiente e o turismo no Brasil, né, fazendo contextualização. Então, a metodologia utilizada vai ser os nossos encontros online, teremos 3 lives com esses debates, leituras, reflexões, né, debates de textos críticos nos fóruns. Então, o texto que está lá no sistema, que para vocês lerem, vai ser escolhido e eu vou colocar dentro os textos que vai ser utilizado para os fóruns, eu vou discriminar na hora da informação lá, da pergunta, do debate no fórum, eu já vou citar os textos que vocês devem ler para poder usar como base o debate nos fóruns. Mas isso não quer dizer que vocês só tenham apenas aqueles que eu coloquei no sistema. Se você já tiver uma bagagem de conhecimento, ótimo, maravilhoso, vocês podem ler outras coisas, podem colocar outras coisas, isso faz com que vocês enriqueçam ainda mais o conhecimento, e a troca de conhecimento é que nos enriquece, tanto eu para vocês, quanto vocês para mim, tá? Trabalhos individuais e participação, vídeos, exibição de trechos de filmes, se aqui se houvesse esse tempo maior, mas se houvesse, eu senti que há alguma necessidade de inserir ou de indicar para que possa trazer para vocês alguma coisa que possa acrescentar, assim eu farei, tá? Como vai ser essa avaliação? Nossa avaliação será com prova, com questões objetivas, que será fundamental para que a gente possa ter 60% das nossas aulas, perdão, da nossa nota, porque é obrigatório realmente as avaliações. Eu coloquei objetivas, que é o que o curso pede. Geralmente, eu gosto de colocar 2 questões subjetivas, porque muitas vezes a objetiva parece ser boa, gente,
mas muitos alunos já escaparam numa nota pelas as avaliações subjetivas. Por quê? Porque as subjetivas, elas têm a possibilidade de você falar, de você colocar aquilo que você entende. A objetiva, ou você acerta ou você erra. A subjetiva eu ainda consigo extrair conhecimento sobre o que foi abordado, tá? Mas aí, eu acredito que, como o curso pede só objetivos, a gente, então, vai ficar com as questões objetivas, tá certo? Os fóruns de debate vai valer 20% das nossas notas. E o vídeo em grupo, que eu vou explicar como é que vai ser esse vídeo em grupo, vai ser uma atividade que pode vir a ser em campo, certo? Para que a gente possa ter uma parte prática dessa atividade e também, ao mesmo tempo, a gente exercitar o trabalho em equipe, certo? Essas são as nossas referências. Alguma dúvida já? Professora, Sim, Fabiane, tudo pode bem? falar. Boa noite. Esse vídeo em grupo, em campo, vai ser meio complicado, porque aqui tem muita gente de vários estados. De vários estados? Eu sou de São Paulo, por exemplo. Tem gente que é de Santa Catarina, então, assim, pelo menos a gente que é do polo de Bom Jesus, a gente está bem espalhado. A gente aqui de Ipiranga também Professora, fica bem difícil. Todos Sim. os polos, quando a turma agora que está pagando o período especial, aí foi aberto para o Brasil todo. Então, tem gente de quase todos os estados do Brasil. Não é como aquele lá que a senhora conseguiu, tinha um pessoal de Esperantina, aí tinha uns que eram próximos de Esperantina, aí deu para fazer. Mas com essa turma aqui, maioria não moram no próprio polo, moram em outros estados. Entendi. Então, agora eu tenho um Brasil todo aqui comigo. Ai, que legal. É bom que eu mato saudade. Eu tô morrendo de saudade do Brasil, gente. Muita saudade. Do mesmo jeito que eu tô conseguindo me comunicar com vocês, que tô do outro lado do Atlântico, tô em Portugal, vocês também vão conseguir se comunicar, tá? Mesmo que vocês vamos pensar agora, já que vocês não podem fazer por região, porque essa parte eu não sabia. Obrigada por dizer. Quem tem alguém do Ceará aqui, gente? Já logo. Ninguém é do Ceará, o Brasil todo, não tem ninguém na minha terra. Acredito. Mas aí, quem é de BH, olha, vou começar a considerar pelo pão de queijo. Quem é de São Paulo também, quem mais? Boa! Muito feliz, tem muita gente aqui do meu Brasil espalhado. Ceará, Milena, boa, Milena. Olha. Até o meu chapéu trouxe para cá, minha gente. A gente não pode perder nossas raízes. Muito bem, então, olha, eu estou muito feliz que tem muita gente do Brasil espalhada, do Brasil fora. Brasília. Professora. Oi. Eu sou da Paraíba, mas eu moro em Santa Catarina, tá? Tá, boa, pronto. Mas eu vou explicar para vocês como é, e aí vocês podem chegar a um consenso, certo? Vocês podem chegar a um consenso. Eu posso mudar o objetivo, certo? Vou só explicar para vocês, a gente pode mudar o objetivo para a gente poder se ajudar, porque eu imagino que vai ser complicado quem for do grupo, por exemplo, Oeiras, tem São Paulo, vai querer falar da sua terra, o outro vai querer falar da sua terra. Isso vai dar bom, vai dar bom. Pode ser que tenha aí uma ideia muito melhor do que eu posso imaginar. Vamos lá. Nesse sentido, o vídeo, gente, seria um vídeo eleitoral. Esse vídeo eleitoral, atenção, é um vídeo eleitoral com o objetivo de exercitar em vocês o que vocês irão ser quanto turismólogos. Qual é o papel de vocês quanto turismólogos? Pensar ideias de desenvolvimento turístico
local e planejamento territorial para que esse turismo aconteça, certo? Então, essas são as ideias. Não é você pegar o vídeo que é de 30 segundos, não é, esse é o desafio, 30 segundos. 30 segundos é capaz de dizer muita coisa, gente. Eu posso até trazer aqui na próxima aula os vídeos que a turma passada fizeram, que ficou sensacional em 30 segundos, mas pegar esse território que você conhece, que no caso aqui a gente vai ter que chegar numa ideia, porque eu não sabia que tinha um Brasil todo aqui, achei que era só o Piauí. Então, pegar aquele território que você julga, que você chega no consenso onde é que precisa melhorar e tentar eleger com as melhores ideias, inclusive sustentáveis, quem é que a gente pode eleger para presidente do turismo. Não é para envolver aqui, pessoal, política real, é hipotética, o presidente do turismo hipotético, e quais são as ideias de vocês quanto turismólogos. Eu não quero aqui não quero que nesse vídeo tenha citação e incitação à política ou qualquer outro tipo de política, quaisquer, certo? Tirem isso, vamos focar no que realmente é o objetivo da atividade, não é nenhum tipo de partido, nenhum tipo de político, não é para falar mal do prefeito da cidade de vocês, não é isso. Em 30 segundos eu quero ideias. Quais são as ideias que vocês têm para aquela problemática encontrada, certo? Esse é o objetivo, porque esse é o papel de vocês como turismólogo. Esse é o papel de vocês, que por isso que vocês estão estudando, que é esse o objetivo. Então, é esse exercício, ok? Então, nesse sentido, seria esse trabalho em grupo, escolher um representante que vai ser o candidato e iriam fazer um vídeo de 30 segundos falando isso. Não precisa, por exemplo, agora, já haja vista que tem gente de todo o Brasil, por que não, então, agora ampliar esse território? Sair da delimitação Piauí, no caso, que era onde eu havia pensado, porque eu gostaria de ver as problemáticas locais, mas vamos, então, dessa vez ampliar, olha que legal, vamos dessa vez ampliar essa visão. É bom que aí eu posso comparar tendo em vista o mesmo território, que no caso é o nacional, quais são as problemáticas que vocês veem e quais são as ideias que chegam até mim dentro de uma mesma situação, que no caso agora é nacional. Vai ser giro, vai ser interessante essa proposta. O que é que vocês acham? Um de cada vez. Professor, eu prefiro fazer individual, porque como é a distância, a gente não tem contato pessoal com os colegas, e para mim seria mais interessante fazer individual, meu próprio vídeo, entendeu? Não, é porque é por polo, tá, Germano? Mas é por polo, certo? Eu entendo você, compreendo, também trabalho com equipes do outro lado, veja a Flávia, veja a coordenação eu trabalho com pessoas de outro lado do Atlântico e a gente consegue trabalhar, não é por aí, a gente consegue, com as ferramentas que hoje nós temos na tecnologia, a gente consegue se encontrar. O que vocês não conseguirão, possivelmente, é ir para campo, estudar, ver ali o território, mas vocês irão se encontrar virtualmente, dizer, olha, pessoal, quais são as problemáticas que nós temos aqui no Brasil? Quais são os problemas que vocês veem, que vocês enxergam no turismo no Brasil? Esse. Ok, pronto. A pessoa vai lá, faz o seu videozinho, pode ser em casa mesmo, me candidato ao presidente do turismo no Brasil, trarei essas ideias, ponto. É isso, certo? Conseguindo fazer essa atividade, você já tem o percentual de 20% da nota que cabe à disciplina, certo? Então, passa de ser um vídeo eleitoral local para global. Diga, Reginaldo. Professora, esse vídeo, por exemplo, a nível de polos, né? Aqui no nosso polo do Piauí, a gente pode, aqui em Ueiras tem uma turma.
Esse vídeo ele pode ser feito só com a turma de Oeiras, focalizando o turismo em Oeiras? Depende, Reginaldo, se Oeiras, se no polo Oeiras tiver, por exemplo, a colega lá de São Paulo, ela tem que estar junto. Tem que Porque estar a junto. nota é por polo, a Flávia, quem for do seu polo vai ver quais são as pessoas que participaram, porque lá no vídeo vai mandar um relatório junto na atividade, qual foram as pessoas que participaram, e obviamente que essas pessoas receberam a nota. Então, Certo. ela pode, de que forma, por exemplo, a colega que está em São Paulo pode participar? Tanto ela pode fazer o vídeo com as ideias, como pode participar do debate, que é o mais interessante, quer saber também, porque quem vai executar o vídeo vai dar ali sua cara, seu rostinho e tudo bem, muito legal, mas é as ideias que vão fazer de vocês pessoas mentoras de construir esse desenvolvimento da onde vocês acreditam que está falhando, que o Brasil está precisando melhorar. Tá bom? Então, é super possível. Quem mais abriu aqui? Professora, a Monique aqui, a Quitérnia, ela está em dúvida com relação à quantidade de pessoas por grupo. Se vai fazer... por polo. É por polo. Maravilha. Certo? É por polo. Alguma outra dúvida? A Wélida está perguntando se cada grupo precisa de um presidente e um vídeo. Eu acredito que a senhora já respondeu que sim, né? Cada grupo haverá um vídeo e todas as pessoas do polo participarão de alguma forma, ou debatendo, enviando ideias, ou mesmo... Na parte de construção, não é? Na parte de construção, na parte de filmar, quem sabe, na parte de... Sempre vai ter alguém... todos deverão participar, obviamente, não é? Já somos aqui adultos, ninguém vai ficar segurando a cartolina somente, não é, gente? Não é mais essa ideia, isso aí já ficou lá no ensino fundamental. Tenho certeza que aqui não vai ser, aqui vai ter ideias, vai ter debates, ideias legais para serem apresentadas nos vídeos. Alguma outra dúvida mais? Não tem a dúvida de quando é para entregar? Não acredito. Pois eu já vou dizer. Certo? Aqui é o nosso cronograma. Hoje nós temos aqui o nosso primeiro encontro. Dia 25 nós temos nosso segundo encontro. A data do prazo máximo de submissão desse vídeo é dia 5 de fevereiro. A nossa live é dia 1º. A avaliação de primeira chamada é dia 8. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Mesmo jeito do vídeo, que só é 30 segundos, tá? Essa avaliação, esse trabalho tem que ser entregue antes da avaliação, por quê? Porque depois da primeira avaliação, eu junto as notas, e aí é que eu vejo quem vai para o exame final, tá? Segunda chamada, quem faz? Gente, segunda chamada só faz as pessoas que não tiveram a possibilidade de fazer a primeira chamada. A segunda chamada não é para aqueles que, eu não me dei bem na primeira, eu acho que eu vou tentar uma segunda chance. Não é uma segunda chance, é uma segunda chamada. Para quem não fez a primeira, entra com pedido na coordenação, explica os motivos, manda sua justificativa e eles abrem para você fazer a segunda chamada. O exame final, que é aquele que ninguém quer participar, é para aqueles que, com as notas do fórum, os notas do trabalho e da avaliação, não chegaram numa média suficiente para ser aprovado de primeira, não é? Então, ele vai para o exame final com uma nova oportunidade para poder, então, consolidarmos a nossa disciplina dia 22, que, se Deus quiser, serão todos aprovados, viu, gente? Por favor. Não vão aqui não quero tomar meu chá aqui onde tem escrito lágrimas dos meus alunos, por favor, não façam isso. Ok? Professora, diga. Ficou só um fórum, viu? Agora já lhe passaram? Só vai ser um fórum. Sim, ótimo Viu? também. É muito intenso para ter 2 fóruns, né? Apenas um mês e... Não, agora vai ser geral, até para a turma, quando for todos, também só vai ser um fórum. Não é? Por causa daquele peso, a senhora lembra do peso que tem cada fórum, atividade, agora vai ser só um fórum, viu? Sim, mas o peso continua 20% do fórum? Continua, Pronto. viu? Mas aí ele mudou, ele falou, agora só vai ser um. Ok. Melhor para vocês, gente. Eu já ia fazer mesmo só um, porque eu
um mês apenas de aula praticamente, vocês terem tanta coisa para fazer e ainda ter 2 fóruns, realmente ficava muito complicado. Eu entendo, eu super entendo. A gente não tem só a sala de aula, nós temos nossa família, nós temos o nosso trabalho. Então, sou super empática, porque eu também sou estudante, faço doutoramento e eu sei também que a nossa vida é para além também dos estudos, certo? Nossa vida não cabe no Lattes, mas precisamos desses estudos para conseguir os nossos objetivos e a gente também precisa se focar neles. Mas o que eu puder fazer para não ficar tão pesado para vocês, eu farei. Ok? Vamos lá, então, para a nossa aulinha. Conseguem ver aí o... Desculpa, gente, estou meio adoentada. Vocês estão com... A tela está compartilhada? Está, viu? Tá ok. Ok, pronto, gente. Bom, apesar de não ter me apresentado antes, mas para quem não me conhece, eu sou Elizabeth, sou turismóloga, sou mestre em turismo e gestão de negócios turísticos, sou especialista em turismo e ambiente e faço doutorado em turismo, patrimônio e território na Universidade de Coimbra, certo? Essa disciplina de geografia do turismo, ela vem para a gente fazer aí um debate sobre como a geografia é linda e importante, porque eu sou super amante da geografia, de compreender de que forma ela é um aporte para o turismo. E eu queria saber aqui rapidinho de vocês, quem puder falar, porque eu não estou conseguindo ler, o que é o turismo para você? Vocês já fizeram alguma disciplina de teoria geral do turismo? Já começaram com essa disciplina? Não, a turma de Oeiras não, a segunda turma. De Oeiras são 2 turmas. Ok. E o que seria turismo para vocês? O que vocês entendem por turismo? Não consigo ler. Quem puder falar? Turismo é deslocar de um lugar para outro. Turismo é uma atividade magnífica, economicamente magnífica, que não dão um valor ainda que deveria dar, porque alguns estados, ou mesmo o país, ele não desenvolve muito. E eu sou do Rio, moro em Teresina e estou conhecendo o Piauí agora, e vejo que no Piauí, se eu estiver enganado, me corrijam, porque como eu não conheço muito bem o Piauí, não é muito desenvolvido o turismo. O turismo, aqui tem coisas maravilhosas. Eu fui a 7 cidades, Encontro dos Rios, e muitas outras coisas mais. Me falaram que tem os lençóis piauienses, e muita coisa, os mangues, os passeios em canoa, ou seja, o governo deveria incentivar mais, porque turismo gera receita, gera emprego, gera melhorias sociais, enfim, o turismo é uma grande fonte. E para quem quer aproveitar as grandes oportunidades, aproveita. Na cidade de Itu, que tudo é grande, né? Fizeram aquele negócio, o lápis é enorme, a borracha, etc. Tudo isso começou com um programa de humor que tinha um humorista que falava que era de Itu e tudo era grande e tal, e a cidade pegou esse gancho e transformou Itu numa cidade turística, apenas com esse detalhe. Não recordo se Itu tem algo geograficamente, algum atrativo e tal, além desse. Mas eu gostaria imensamente que o turismo fosse mais valorizado, porque é uma fonte de renda. Várias pessoas se beneficiam com o turismo. Lá no Ceará, o turismo é muito intenso, nas praias, os bugueiros, o turismo religioso, enfim. Existem várias formas de turismo comercial, né? Então, Sim, ele abre um leque gigantesco de opções e oportunidades. E acredito que cabe a nós, futuros turismólogos, a
contribuir para abrir os olhos do governo, das autoridades, para essa fonte de renda. Quanto ICMS não seria arrecadado com um turismo mais intenso, mais Já estou dinâmico? até curiosa para saber do polo. Tu é de obrigado. qual polo? Tu és de qual polo? O colega estava falando agora. Tu és de qual polo? Flávia, ele é de qual polo? É a Esperantina, professora. Se eu não me engano, ela é Esperantina, Esperantina. pronto. Pois eu já estou curiosa para saber as ideias de Esperantina. Colega aí, Eu já tô ia curiosa pra falar a saber. mesma coisa, professora. Ouvi Tô ele curiosa. falar e fiquei muito curiosa em saber, porque é esse o nosso propósito para esse ano. Alavancar o nosso turismo, fazer com que o nosso curso seja mais reconhecido e não sair só da teoria e começar a prática. Pronto, é isso que eu quero saber também de vocês, quais são as ideias de desenvolvimento do turismo em determinados territórios. Então, quem sabe aí o colega vai contribuir com o grupo, quem sabe ele vai contribuir, deve contribuir com as ideias para o Já desenvolvimento do estamos turismo. com algumas ideias para a Esperantina. Boa, olha, já estou curiosa, tá? A gente pode partilhar, se vocês quiserem, a gente pode partilhar, eu posso mandar os vídeos para a Flávia, ela pode partilhar com vocês os vídeos dos outros colegas para vocês. É claro que não vai haver, gente, entenda, é claro que não vai haver uma eleição, é uma ideia lúdica, uma brincadeira de eleição, para que vocês possam exercitar isso. O que vai contar como nota de vocês, entendam, são ideias plausíveis, ideias que sejam possível concretizar, que sejam exequíveis, tá? Não venham com ideias, por exemplo, se eu for se eu for presidente do turismo, eu vou distribuir uma bolsa viagem para toda a população, todo mundo vai viajar no meu... Não venham com essas histórias, vai ser reprovado, certo? A nota, ela vai se dar com ideias exequíveis, ideias sérias, ideias que sejam possíveis, que tenham realmente um teor voltado mesmo para por isso que é importante ler, estudar, então não é algo assim que seja inimaginável, que não seja exequível, tá? Realmente vocês têm que trazer ideias como turismólogos já. Pensem como vocês já sejam turismólogos. Eu tenho certeza que daqui para frente é só sucesso, tá? Então, o turismo realmente é uma atividade, como o colega falou, que precisa de deslocamento, como o outro colega falou, nem sempre é tão valorizado, como outro colega falou, né? As autoridades precisam pensar mais em determinados lugares como desenvolver melhor o turismo. Concordo, alguns lugares no Brasil têm um desenvolvimento do turismo maiores que outros. Piauí é um estado, sim, com muitas potencialidades, mas que no norte, ali na parte do litoral, já tem, né, procurado mais, tem alguns investimentos maiores do que o sul do Piauí. A gente vê o território do Piauí é grande, né, um território que faz divisa com vários outros estados, e que precisaria de maior atenção em determinados territórios, sim, concordo, porque tem um potencial gigante. Eu gosto muito da parte da Serra da Capivara, estudei o meu mestrado foi lá na Serra da Capivara, morei em Pedro II, então eu conheço o território do Piauí de norte a sul, certo? Vamos lá, então, vocês falaram aqui em turismo, na questão social, na questão de planejamento, de forma não direta, mas falaram. Também a geografia envolve toda essa parte de espaço, ambiente, mudança, a questão social, né? O produto turístico em si, ele já é complexo por ele ser um produto perecível. Por que que o turismo é um produto perecível? Porque primeiro que o produto turístico, ele é formado de bens duráveis e não duráveis, tangíveis e intangíveis, né? Os bens duráveis e não duráveis são
Os equipamentos, né, são as partes físicas que nós utilizamos, por exemplo, no restaurante, os bens duráveis, é a mesa, o balcão, são os maquinários, mas os não duráveis, né, são os alimentos, né, que têm uma durabilidade menor. Os bens tangíveis são aqueles que eu posso tocar, são tudo aquilo, né, do hotel, de tudo que eu posso tocar são os bens tangíveis. E os bens intangíveis, quais são? Quem pode dizer? Aquilo que eu não posso tocar. Intangível é aquilo que eu não posso tocar. O que é que no turismo eu não posso tocar? A cultura. A cultura, a satisfação. Eu não posso, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Não posso, por exemplo, pegar pegar religiosa, aqui. como Oeiras. Oeiras, nós temos o turismo religioso, esse sincretismo religioso, né? É um bem, né? Que é esse imaterial, né? Então, nós temos aqui em Oeiras esse turismo religioso, né? Esse sincretismo, né? Que a gente não pode tocar. Pronto, por exemplo, a Quitéria, que acabou de falar aqui para nós. A As Quitéria questões, falou sobre... doutora, das procissões que acompanham o turismo religioso de Oeiras. A gente sabe que ela existe, mas a gente não toca nas procissões, né? E é o carro-chefe religioso do município de Oeiras, né? As procissões, certo? Mas o que você não pode tocar em si, dentro dessas procissões, é a fé, como ela falou. Você não pode tocar a fé, você não pode tocar a satisfação, você não pode, por exemplo, se a Quitéria, que chegou para se hospedar em Oeiras, digamos que ela é turista, chega para se hospedar em Oeiras, nunca vamos conseguir ter a dimensão, por exemplo, exata da satisfação que ela teve no hotel, nas pessoas que a receberam, tá? Ainda não, essa parte intangível, a gente não consegue pegar a satisfação, a cultura, o quanto é aquela experiência, aquela vivência concebida e vivida naquele lugar, certo? Gente, se alguém estiver falando, eu não estou conseguindo ler, porque eu estou com um slide aqui. Onésimo, levantou a mão? Diga, Onésimo. Pronto, vou passar aqui para o próximo slide, a gente, então, quem que for falar, falem, porque eu não consigo. Então, assim, para entender os termos, para quem ainda não teve a parte de teoria geral do turismo, o turismo são as atividades, então, que as pessoas realizam durante suas viagens, numa permanência em lugares distintos do que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivos, com fim de lazer, negócios e outros. Isso segundo a Organização Mundial do Turismo. Ora, são as atividades, certo? Por isso é que existem determinadas segmentações, que são a partir da sua motivação, certo? Então, o turismo são as atividades que as pessoas realizam, e elas precisam ter um deslocamento, gente. É muito importante a gente entender isso. Para ver turismo, a gente precisa ver deslocamento. Quando você vai numa agência de viagem, você vai lá e a Flávia, por exemplo, vou pegar a Flávia aqui. A Flávia chega lá e diz, eu queria ir para o Caribe, de lua de mel, com meu marido e tal. E ela diz assim, muito bem, pois pega aqui o Caribe. Olha o Caribe, como é lindo. E ela pega no Caribe, olha, é mesmo, a água é quentinha, olha a água como é quentinha. Ela não consegue fazer isso. O que a agência de viagem vende para a Flávia é a projeção do que ela vai viver lá. E ela compra expectativa. Ela não consegue pegar no Caribe antes de ir lá consumir, antes de se deslocar. Por isso que nós, que trabalhamos com turismo, nós não trabalhamos somente com viagens, somente com serviços, nós trabalhamos com uma coisa extremamente importante, chamado sonho. Nós trabalhamos com sonhos, com expectativas das pessoas, com algo que a gente não consegue pegar, mas que fica marcado para sempre nas nossas memórias, seja positivo ou seja negativo.
Por isso, é o nosso papel, quanto profissional do turismo, fazer com que as experiências desses turistas sejam completamente dentro das expectativas, ou superar as expectativas desse consumidor, porque ele vai ficar guardado para sempre na memória, se ele for no Piauí, por exemplo, e for bem tratado. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando vai numa loja e não é bem tratado, a gente fica marcado aquele maltratamento, a gente faz questão de divulgar que foi maltratado, para aquela pessoa não, e as outras pessoas não voltarem naquela loja, e é do mesmo jeito no turismo. Só que a diferença, gente, que sabe por que o turismo é perecível também? Porque o tempo não volta. Uma viagem que não se vende hoje, atenção, uma viagem que não se vende hoje, não se vende nunca mais. Se eu não consigo vender o meu quarto de hotel hoje, quando é que eu vou vender ele de novo? Nunca mais, porque amanhã é outro dia, amanhã é outra reserva, amanhã é amanhã, o tempo não volta. Do mesmo jeito é numa cadeira, no assento de uma aeronave. Então, o turismo, ele é perecível, do mesmo jeito que as nossas experiências. Nós vivemos, por exemplo, a Flávia vai lá com o marido dela para o Caribe. Se ela for bem tratada ou se ela for maltratada, independente, aquele tempo não vai voltar. Pode ser que ela tenha uma segunda impressão sobre o Caribe, que ela viaje lá de novo e, foi muito bom. Mas se na primeira vez ela não superar as expectativas dela, ou superar as expectativas delas, aquela experiência já vai marcar. Já vai ser a primeira experiência dela e o tempo não volta. Então, a nossa responsabilidade é muito grande para o bem, que a gente quer fazer com que essas memórias sejam realmente positivas. O turista é o quê? É um visitante, então, que se desloca voluntariamente, com certeza voluntariamente, gente, porque se você for obrigada em algum lugar, é sequestro, não é visita, não é viagem. Por período de tempo igual ou superior a 24 horas. Então, tem uma pernoite. Tem que haver uma pernoite para que você seja turista. Se você foi só um dia e volta, vou ali e volto, é excursionista. Ainda não é turista. Você precisa pernoitar para você ser considerado turista, segundo a Organização Mundial do Turismo. Para um local diferente da sua residência ou do seu trabalho, sem ter por motivo a obtenção de lucro. Por exemplo, tem gente que viaja dentro da sua própria cidade, do seu próprio lugar, e faz foto nas redes sociais, e, selfie, turistando na minha cidade. Não, gente, vocês nunca mais vão fazer isso. Quem faz isso, olha, apaga agora da memória. Nem pensar, tá? Lágrimas minhas, vocês vão beber, porque isso não mais faz parte da vida de vocês, certo? Ninguém turista no seu próprio lugar de residência. Vocês fazem lazer, tá? Quando vocês estão no mesmo lugar de residência, qualquer pessoa está no mesmo lugar de residência, ela está praticando lazer. Quando nós saímos do nosso lugar de residência para um outro diferente, aí sim, nós estamos turistando, se for dentro desses critérios da Organização Mundial do Turismo, tá bom? Então, vocês, outra pessoa sim, porque não conhece, mas vocês não podem mais fazer isso na rede social de vocês, nem ousem, tá? Nunca mais. Então, turismo, turistas, excursionistas, também já expliquei, e viajantes e visitantes são aqueles que têm um determinado de tempo, segundo a Organização Mundial do Turismo, para ser considerado determinadas nomenclaturas. Pronto. Então, diante dessas informações, vamos agora entrar no que podemos entender já de aspectos desses personagens dentro da atuação do turismo, tá? A tua cidade, vocês conseguem lembrar aí como era a cidade de vocês antes? Quem mora no local já turistificado? Quem já mora num lugar turistificado? E quem mora em lugares que você já sente que o turismo já está entrando? Como era a tua cidade antes? Como era a tua cidade agora? Vai pensando aí para a gente compreender como é que a geografia do turismo pensa para a gente poder debater um pouco isso. Por exemplo, para Lablache, ele fala que a relação entre elementos da superfície, então, a geografia fala
estuda a relação entre elementos da superfície da Terra, como clima, vegetação, relevo e o homem, né, que são as populações, inserido dentro do meio, o espaço. Então, a geografia, ela estuda tudo o que acontece no espaço. E o turismo acontece aonde? Aonde? No espaço, tá? Para Damejon, ele fala o quê? Que a via da geografia como estudo da relação do meio, ele é centralmente dedicado ao estudo do homem habitante. O homem no meio. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí as definições que vai dentro da geografia descritiva, outras da geografia moderna, né? Nós temos a geografia humana, a geografia física. Então, na geografia descritiva, fala que a geografia é a ciência que estuda as distribuições dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra, as causas dessa distribuição e as relações locais destes fenômenos. Já para a geografia moderna, fala que a geografia é uma ciência de síntese de todos os fenômenos que ocorrem na Terra, inclusive o turismo. A geografia, portanto, para Andrade, é a ciência que estuda o espaço geográfico, né, seja o espaço produzido pelo homem ao intervir no meio natural, adaptando-se à exploração, à utilização de seus recursos, segundo as formas institucionais e as disponibilidades culturais, técnicas e econômicas que se dispõem. Então, todos os acontecimentos, as mudanças comportamentais, as mudanças territoriais, as mudanças de paisagem, o meio, né, todo esse aspecto, tanto físico quanto social, que acontece no espaço geográfico, é estudado pela geografia e atuado pelo turismo. Então, por isso que a geografia se interessa tanto pela nossa atividade. Segundo Pisa, a geografia e o turismo, então, já que nós entendemos o que seria a vontade de estudo, o cerne do estudo da geografia, então, o que seria a geografia do turismo? É justamente esse estudo reflexivo do turismo sobre esses parâmetros delineados pela geografia, como nós vimos. Todo esse estudo do espaço geográfico, só que agora atuado pelo turismo. Mais precisamente, a ciência do turismo, utilizando a geografia como ferramenta metodológica e reflexiva, é a vertente da geografia que se interessa pelo exame da dinâmica do turismo, nas diversas regiões do planeta. Para Cruz, a geografia do turismo, entretanto, não se refere apenas à abordagem científica do fenômeno do turismo pela ciência geográfica, ou seja, a geografia do turismo é uma expressão que refere-se a uma dimensão socioespacial na prática social do turismo, então ela é muito ampla, e isto, sim, pode se interessar às mais diversas áreas do conhecimento, então a geografia não é a única que não vai nos trazer aporte teórico, o turismo, ele precisa de aporte multidisciplinar, porque ainda não é uma ciência em si, então ele precisa de aporte da sociologia, da economia, da antropologia, da geografia, então nós precisamos, sim, dessa rede multidisciplinar para poder nos fazer valer do conhecimento teórico, metodológico da nossa atividade turística. Então, as principais categorias do estudo da geografia são espaço, território, paisagem, região e lugar, certo? Dessa forma, os conceitos importantes para a geografia, por exemplo, se a gente pudesse colocar dentro de algo aplicável, então, lugar é o quê? É a porção ou parte do espaço onde vivemos, né? O lugar é onde você se sente com sua identidade, certo? Então, por exemplo, você pode até ter nascido no Rio de Janeiro, mas viajou e foi morar, sei lá, no Rio Grande do Sul, mas você se sente, você diz, aquele é o meu lugar, você já ouviu essa expressão? Esse é o meu lugar. É onde você se sente pertencente, não necessariamente onde você nasceu. O lugar é onde você se sente com a identidade. Paisagem é tudo que nossa vista alcança. É tudo que nós vimos, tá? É toda a percepção. Isso estou falando de uma forma muito mais resumida do que seria. Obviamente, quando você vê uma paisagem, que eu vou já fazer um exercício com vocês, existem outras coisas ali acontecendo. Território é um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, dominação e apropriação que neles se instalam. Então, a gente fala muito sobre a questão territorial, a questão do território. Existem as
limitações, as delimitações, as fronteiras, é onde está ali imposto o território a partir de um poder, seja ele político, seja ele qualquer que seja. Por exemplo, existem alguns lugares onde o turismo ele predomina, onde a atividade turística ela é fortemente, a economia é pautada fortemente na atividade turística, então o turismo exerce um poder ali naquele território. Por quê? Porque o turismo ali está exercendo um poder. Então, o território ele se dá a partir dessa delimitação, a partir das relações de poder, seja ela que esteja ali inserida. Já a região é uma área que foi separada, né, dentro dos critérios que possuem a mesma semelhança. Então, é uma divisão geopolítica na geografia, onde encontramos ali, dividida através de critérios que possuem semelhanças comuns, por exemplo, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Então, esses seriam os conceitos da geografia, estudado pela geografia, para a gente entender aí de forma resumida, porém aplicável, para vocês entenderem do que seria para a gente poder, para vocês já visualizarem o turismo ali. O espaço, então, fora esses, o espaço, então, como categoria estudada pela geografia, é onde o turismo atua, né? Atua e todas aquelas outras categorias estão inseridas dentro do espaço. Então, o turismo é a única política social que consome elementarmente o espaço. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, precisa de deslocamento. Eu preciso me deslocar de um lugar para outro, seja nacional, ou seja internacional, ou seja regional, ou seja local, para poder consumir aquele lugar. A prática social do turismo está diretamente ligada à geografia. Não se pode falar em turismo e não lembrar da geografia, como podemos constatar nessa aula, pois a ciência geográfica está sempre atenta a toda e qualquer manifestação da sociedade no espaço geográfico, sem esquecer os problemas gerados pela relação homem-natureza. Então, para o turismo, é necessário, então, como nós falamos, o deslocamento para poder consumir o espaço, né? Este espaço. Para Rodrigues, o turismo, na sua enorme complexidade, reverte-se do tríplice aspecto com incidências territoriais específicas em cada um deles. Não se trata do fenômeno que apresenta a área de dispersão emissora, a área de deslocamento e a área de atração receptora. É nessas áreas que produz o espaço turístico ou se reformula o espaço anteriormente ocupado. O que ela está querendo dizer aqui? Por exemplo, vocês conseguem ver o mapa aqui? Pelo menos um pouquinho? Hein? Sim. Pronto. Vamos colocar um exemplo aqui. Alguns dos colegas de vocês viajaram aqui do Brasil para os Estados Unidos. Qual é o território emissor que está emitindo os turistas, que está emitindo o colega? Deixa eu colocar aqui o Raimundo. O Raimundo viajou do Brasil para os Estados Unidos. Qual é o território que está qual é a área emissora? Brasil. A receptora? Estados Unidos. E aí ele faz uma escala aqui, por exemplo, no México. Difícil, né? A escala, então, no México. Essa área que ela chama de deslocamento, tanto a emissora, quanto a receptora, quanto essa área de deslocamento, ela também faz parte de um tríplice aspecto de incidências territoriais. Por quê? Porque ela produz também nesse espaço rede, uma malha aérea que possa ser, que precisa ser transformado, que precisa ser modificado para poder emitir, para poder receber o turista. Então, aí a gente não pode só pensar naquele espaço somente, o turismo é tão amplo, ele modifica, ele mexe tanto com as mudanças territoriais, espaciais, que a gente precisa ter uma visão
ampla no sentido de planejamento, no sentido de criticidade, no sentido de conhecimento da atividade turística, para que a gente possa entender como fazer toda essa gestão nas áreas emissoras, nas áreas receptoras, como é grande a nossa atividade turística para poder agir nesse tríplice aspecto que ela fala. Por isso que, quando alguém, não sei se alguém já chegou para dizer isso para vocês, mas quando alguém chega e diz assim, tá fazendo turismo? Ai, vai ser turista, é? Ai, tão fácil. Turismo não tem nem matemática. Não, a estatística é feita como, né? Mas tudo bem. Os cálculos de roteiro, quem é guia aí sabe como é fazer um cálculo de roteiro e tudo. Um cálculo de trilha, de dificuldade, pronto. É tão complexo a atividade turística que quem fala isso não tem noção da quantidade de conhecimento que nós temos que ter para poder pegar um determinado território e transformar ele no desenvolvimento turístico planejado, sustentável e que tenha todos os critérios para ter um turismo realmente como gostaríamos, tá? Porque muitas vezes a gente vê o turismo acontecendo em muitos lugares de forma não planejada e acaba por ser aquilo que nós não desejamos, né? Então, o turismo ele é muito complexo. O espaço turístico é a consequência da presença de muitas coisas dentro dessa distribuição territorial, dos atrativos acrescidos da infraestrutura, dos equipamentos turísticos. Então, dentro desse espaço, tem os atrativos, tem os equipamentos, instalações turísticas, infraestrutura de apoio, superestrutura turística. Então, é um fenômeno socioespacial contemporâneo. Aqui no Piauí, a gente pode ver a questão da Serra da Capivara, a Nies Guidon. A gente sabe toda essa problemática que ela enfrentou, desde a partir dos proprietários de terra, né? Os vários problemas, a questão de infraestrutura, e é porque ela tinha vários patrocínios de vários países, né? Mas a gente vê a dificuldade que ela passa com eles querendo desenvolver esse turismo, né, com o potencial turístico dessa região carente, e que ela conseguiu transformar toda essa região. E eu tenho muita admiração por ela. Eu tenho muita admiração pela Aniege, mas ela sozinha não consegue fazer tudo que gostaria, e não sei dizer agora com propriedade de fala, mas na época que eu estudei a Serra da Capivara, existia essa dicotomia, essa dualidade em relação à visão da Nies Guidon por muitas pessoas, mas também, por um lado, é compreensível, por outras pessoas, eu consigo compreender ao lado também de algumas comunidades que não se beneficiaram com o turismo, e também a luta da Nies Guidon para manter o parque, para fazer de São Raimundo Nonato e as áreas adjacentes a verdadeira valorização que é aquele território, importantíssimo, não somente para o Piauí, para a humanidade, É uma pérola que o Piauí tem, que precisaria ser receber mais incentivos, não é só ela correr atrás, não é só a França mandar dinheiro ou mandar incentivos, é o próprio Brasil ter esse cuidado maior com seus, não somente a Serra da Capivara, mas em outros parques nacionais, em outros atrativos turísticos, em outros que... Desculpa, pessoal. Parece ser romantizado, parece ser o ideal, mas é para ser assim, pessoal. É para ser assim. A gente não pode se conformar de que esse era o ideal. Não, tem que se buscar, porque ali o turismo acontece ainda de forma muito incipiente. Até a última vez que eu fui no Piauí, não tinha nem secretário de turismo em São Raimundo Nonato. Não sei se já tem, espero que sim. Então, como é que as coisas se desenvolvem sem uma base? Sem uma base e principalmente
a população, gente. Uma das partes que muitas vezes erram na parte de planejamento é o turismo de baixo para cima, não ouvir a população. A comunidade precisa se beneficiar da atividade turística. Então, a comunidade, o social, está dentro também da tríplice do que nós chamamos que é a sustentabilidade. Quando a gente fala de turismo sustentável, a gente se remete apenas ao meio ambiente, muitas vezes, né? Lógico que tem muitas pessoas que já conhecem quais são as partes que são que compõem a sustentabilidade turística. Então, a sustentabilidade turística não é somente cuidar do meio ambiente, não é somente ter um hotel sustentável do ponto de vista da questão da reciclagem do lixo e tal. É também a sustentabilidade econômica, tem que trazer sustentabilidade econômica, o turismo tem que desenvolver economicamente aquele território. Ó, já a ideia aí para vocês pensarem no vídeo de vocês têm que pensar, quando eu falo ideias sustentáveis, não é ideia só sustentável do ponto de vista verde, não é só o meio ambiente do ponto de vista verde, mas também o meio ambiente quanto social, precisa ter sustentabilidade social, ou seja, de que forma aquela cultura vai se manter, de que forma aquela cultura é valorizada, de que forma aquela cultura é vista, e as pessoas, a identidade local, ela não vai haver interferência de forma muito, que impacta todo lugar, o impacto positivo quanto negativo o turismo traz. Quando entra em algum território, algum espaço, o turismo traz coisas positivas, mas também traz coisas negativas, sim. Mas o nosso papel é minimizar essas questões negativas, tá? Então, dentro dessas abordagens descritivas da geografia física e a interpretativa da geografia humana, né, quanto do ponto de vista social, o turismo é, em essência, uma prática que envolve seres humanos, que envolve a sociedade, agregada ao que é o mercado, que tem no seu principal objeto de consumo, e que tem no espaço o principal objeto de consumo, e requer a adaptação dos territórios às suas demandas materiais e imateriais. Então, existe aí dentro desse espaço uma complexidade dentro do espaço e mudança. Então, aquela pergunta que eu fiz no início, vocês sabem como é que está, vocês lembram de como era a cidade de vocês e como é que está a cidade de vocês agora, depois de tanto tempo? Qual foram as mudanças que ocorreram? Qual foram as mudanças espaciais que ocorreram no decorrer do tempo? Não somente no turismo. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui param para pensar a sua infância e dizem, olha aqui esse campo, aqui era um campo onde tinha uma vegetação, agora só prédio, então aqui tem muitas casas, vieram muitas casas, especulação imobiliária está começando a acontecer, então muitas coisas começam a mudar, é normal. Então, dentro dessa categoria analítica do espaço geográfico, né, com forma, função, estrutura e processo, Milton Santos diz que a forma em qualidade, de forma conteúdo, está sendo permanentemente alterada e que o conteúdo ganha uma nova dimensão ao encaixar-se na forma. A ação, que é inerente à função, é condizente com a forma que a contém. Assim, os processos apenas ganham inteira significação quando são corporificados, né? Então, entender aí o turismo, as partes, para poder se entender o todo. Ou seja, a forma, por exemplo, no aspecto visível, a paisagem. Então, ela não é apenas aquela paisagem que é vista, mas também percebida. Urbana, logradouros, marcos, bairros, bordas, roteiros, rural. Então, toda essa parte, a forma do espaço, é visível e sentida. Função são os elementos ou a decomposição do turismo, que é a oferta, né? A oferta é tudo aquilo que nós oferecemos ao turista, né? Seja atrativo, seja hotel, toda essa parte que a gente oferta ao turista. A demanda é aquele que procura, né? Os turistas em si. Transporte também, serviço, infraestrutura, o poder de decisão, o sistema de produção, a comercialização desse produto turístico, desse destino, a segmentação. Por exemplo, a função de uma casa antiga se tornar o quê? Um museu. Ou seja, eu peguei
algo, né, uma casa antiga e transformei ela no museu. Então, eu dei a ela uma função voltada para o turismo para comercialização. Estrutura. Expressa a interação entre os elementos e a mútua dependência, tipos de infraestrutura de apoio ao turismo e equipamentos turísticos, como bancos, como saúde, infraestrutura de transporte, e enfim, não só o transporte sim, mas toda essa infraestrutura, né, essa mobilidade, tudo. O que eu quero dizer para vocês é que eu estou falando essas questões aqui colocadas por Milton Santos, que é muito mais, não é só para o turismo, mas expressa aí de uma maneira muito importante as nossas necessidades quanto cidadão, porque Milton Santos era um defensor de algo chamado direito à cidade, onde o ser cidadão, ele tem direito a viver sua cidade. Gente, olha, vou acelerar aqui. Professora, Oi. Só comunicando que a frequência está aberta, já lá na... Pronto, tem 20 minutos, então, para concluir, né? Pronto. Sim. Então, ok. Então, o que eu quero dizer é que o Milton Santos já, no livro Direito à Cidade, ele já falava sobre, tanto Milton Santos como Henri Lefebvre, que fala também sobre o direito à cidade, são autores que tratam o cidadão como o primeiro a teve possibilidade de vivenciar o seu território, certo? O que eu estou querendo dizer para vocês é que, muitas vezes, quem está à frente da gestão de uma cidade, de um lugar, ele pensa a cidade para o turista. Ele planeja a cidade para o turista. Eu, Elizabeth, gostaria muito de viver na Fortaleza, na cidade de Fortaleza, da Copa do Mundo. Foi linda, gente. Vocês não têm noção, aquela cidade. Tudo. Eu andava no ônibus, podia andar sentada. Não era lotado. Policiamento, as ruas limpas, as ruas, sabe? A minha cidade é linda, mas ela estava perfeita, ela estava vivendo um sonho. Gente, eu queria morar tanto aqui, mas eu era de lá. Olha que estranho. Quando a Copa acabou, o sonho acabou. E eu voltei para o ônibus lotado, a insegurança. Essa não é a vontade que nós temos de pensar. Quando ele fala aqui, praticamente em outras palavras, ele está querendo dizer, se está bom para o cidadão, está bom para o turista. Então, as cidades devem ser projetadas, elaboradas, pensando no cidadão, certamente vai estar bom para o turista, pessoal. Nós temos que pensar que o turismo ele tem que desenvolver, sim, mas nós temos que pensar na comunidade local. Eu não sou adepta do turismo acima de tudo e de todos. Não queremos tipos de agências e nada que tragam para explorar nossas mulheres, nossas crianças. Não precisamos desse tipo de turismo, não queremos. Nós queremos turismo, sim, que desenvolva, que traga sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, desenvolvimento, também responsabilidade ambiental, mas o Brasil é gigante de cultura, de ecoturismo, e é nessa vertente que nós temos que trabalhar, certo? E o processo é a própria transformação que ocorre na sociedade, na forma do espaço ao longo do tempo. História, política, sociedade, impactos, principalmente da atividade turística, como eu falei para vocês. Aqui eu tinha colocado um mapa, antigo mapa dos polos turísticos, para a gente falar aqui do Piauí, mas nesse caso, só para explicar para vocês, aqui eu posso até pegar como exemplo, mas apesar que tem outros colegas aí de outros estados, eu não sabia, mas tenho certeza que todos os estados de onde vocês estão agora, existem divisões territoriais, vamos dizer assim, para que possamos vender melhor o produto turístico de cada lugar. Então, para facilitar essa venda, nós dividimos geograficamente aquele que tem características parecidas para poder a gente divulgar e trazer turistas, segmentos. O que são segmentos? São grupos de turistas do mesmo interesse, para vender determinados espaços. Por exemplo,
Polo Costa do Delta, é onde fica o litoral, né? O Delta do Parnaíba e tudo. Então, ali vou trabalhar de forma efetiva o planejamento, a organização, a divulgação, a promoção daquele destino com foco nessas pessoas que gostam desse tipo de turismo. Turismo no Polo Teresina, que é turismo de negócios, turismo de eventos, turismo de aventura e mistério, né? Na parte ali mais centro, Polo das Nascentes, Polo das Águas, histórico-cultural, Polo das Origens, que é ali na Serra da Capivara. Então, inclusive tem esse termo apelativo e chamativo e diferente, que é justamente para atrair as pessoas, tá? Então, marketing também trabalha-se isso. Então, estudar essas incidências espaciais na atividade turística e sua influência no território para que se maximize seu uso construtivo e, ao mesmo tempo, para que o turismo possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento local e regional, é o nosso papel. Alguém diz o que é que vocês veem aqui, nessa paisagem? E aqui? Professora, o slide não está sendo projetado na tela para gente. Desde quando, gente? Faz um bom pedaço, professora. Está, professora. Aqui para mim está aparecendo direitinho. Aqui para mim, não. Aqui está aparecendo também. Ah, está aparecendo. Tá bem, Apareceu aqui também. Tá aparecendo. Aí são prédios. Tá me pegando. O mar. Pronto, fazendo uma pegadinha, não é? O mar, que mais? Turismo rural, turismo de mar, praia, praia. Quando eu pergunto qual é a paisagem que vocês estão vendo aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que a definição de paisagem, por favor, gente, tem alguém com o microfone ligado. O conceito, a definição de paisagem é tudo que a nossa vista alcança. Então, podemos ver aí os coqueiros, o mar, as rochas, o sedimento, né, que é a areia e tudo. Paisagem natural. É uma paisagem natural, mas o que é que vocês estão vendo? Aí os coqueiros, a rocha, o sedimento, a água do mar. Pronto. Mas podemos saber também que dentro dessa paisagem ela está acontecendo outras coisas que não conseguimos ver, mas está acontecendo. Por exemplo, os peixes na água, os micro-organismos na areia, tudo isso está acontecendo, nós podemos não ver, mas está acontecendo. Por isso que, quando nós estamos numa paisagem, a paisagem é tanto que nós conseguimos, que a vista nos alcança, mas também entendemos que dentro dessa paisagem está havendo transformações que não necessariamente conseguimos ver, mas está acontecendo, tá? Por exemplo, nessa paisagem está acontecendo aqui diversas transformações, trânsito, pessoas trabalhando e tudo, não conseguimos ver, mas está acontecendo. Aqui igualmente, aqui também. Então, só para a gente focar sobre essa questão da paisagem, que Milton Santos também fala sobre essa questão da paisagem percebida. Quando nós chegamos, quando nós viajamos, quando nós vimos a paisagem, ficamos o quê? Deslumbrado. Nós vemos a paisagem, nós não estamos olhando para a paisagem, mas nós ficamos, aquele sentimento nós não conseguimos tocar. É o sentimento de deslumbre, que nós estamos ali, aquela sensação, aquela percepção sobre a paisagem. Pode ser negativa também, você também pode chegar, sei lá, em uma paisagem como essa e dizer, um sentimento, uma percepção de que não era nada daquilo que você imaginava. Então, o turismo também é isso, o turismo, ele também é projetado pela paisagem, né? Por essas difusões, né? Essa abordagem da paisagem, ela tem, o turismo, ele foca nessa abordagem, que são o quê? Essas ideias de difusão geográfica dentro da paisagem, onde a ideia é que as paisagens geográficas se vão transformando, mudando por conta da difusão sobre elas, de objetos, pessoas, práticas econômicas, que é o turismo que nós estamos trabalhando,
e culturais, novas formas de fazer o uso dessas paisagens. Então, com a difusão do espaço, as paisagens geográficas transformando e adaptando-se, sofrendo dinâmicas decorrentes da expansão turística. Então, essas paisagens, pessoal, cada vez mais se modificam, muitas vezes para novos equipamentos, mudanças nos centros urbanos para poder receber atividade turística. E elas se fixam, né, na nossa mente. Quando a gente lembra, por exemplo, quando você vê aqui o Coliseu, você lembra logo de quem? Da Itália, Taj Mahal, da Índia, a Torre Eiffel, da França. Então, alguns lugares vão até se fixando determinados ícones de atrativo turístico. Imagina como o turismo ele tem uma força tão grande, que muitas vezes, quando você imagina um país, você lembra de um determinado atrativo. Então, o turismo ali focado nessa função, nessa forma de fixar nas nossas vidas e na nossa mente. Então, como está acontecendo o ordenamento territorial nestes lugares? Qual o foco principal? Quem é o foco principal no ordenamento desses lugares? Para isso, gente, eu queria passar para vocês aqui, antes que a gente ainda tenha um tempo, falar um pouco sobre do que vem acontecendo no mundo com o turismo. Está sendo debate em diversos eventos do turismo afora, diversas publicações, artigos científicos, está sendo muito voltado para o overtourism. Quem já ouviu falar nesse termo? Pronto. Is the time to reset. Imagine que a pandemia, relembre a pandemia. Como foi que ficou os lugares? Os lugares ficaram vazios, as cidades puderam respirar, os animais, a gente já viu até imagens, quem lembra, de animais voltando, caminhando na cidade, podendo ter, né, parece que tentando voltar para o seu habitat, tentando retomar o seu habitat. Então, o overtourism, pessoal, é um dos fenômenos crescentes no mundo em relação à massificação dos lugares em relação ao turismo, que achávamos que tinha aprendido na pandemia e que voltou com força total. Ou seja, os lugares estão sobrecarregados de turista, por falta de planejamento, por falta de uma atuação, certo? Então, em Barcelona, por exemplo, há uma grande manifestação por parte da população para tirarem os turistas da cidade. Eles não querem turista. Vejam as manifestações que tem escrito, né? A minha casa não é o seu hotel, né? O meu prédio não é o seu hotel. Então, volta para a tua terra. Imaginem, pessoal, agora sim, vamos se colocar no lugar do turista, no lugar do residente. Imaginem vocês morando num lugar como esse. Quer dizer, eu não sei, porque quem mora no Rio de Janeiro já sabe o que é ir numa praia e tá mais ou menos assim, não é? Sobrecarregado, um turismo que? Massivo, um turismo massificado. Tourist go home. Volte para sua casa, turista. Então, muitos lugares, não somente em Barcelona, mas em vários lugares do mundo, podemos já ver que são de turismo massificado, a comunidade se revoltando, indo contra o turismo. Não é isso que a gente quer, pessoal. Então, o turista é visto como um invasor, né? Como aquela pessoa que você não consegue. Lembra daquela citação que eu falei, tanto do Milton Santos como do Henri Lefebvre, que fala sobre direito à cidade? O cidadão parece não ter direito à cidade. Imagina tu ir, por exemplo, num museu e pegar filas quilométricas, tu não poder ir no museu da tua própria cidade. Imagina tu ir tomar um café e o teu café ser muito caro. Por quê? Porque é uma cidade turística. Então, é isso que está havendo nesse processo de debate sobre o turismo atualmente. Precisamos descentralizar o turismo, ou seja, pegamos um território como Piauí,
como Rio de Janeiro, como Brasília, que eu já vi que tem uma colega de Brasília, como vários lugares, e temos que tentar fazer com que não se concentrem, para que a população não se sinta invadida, não haja esse turismo massificado, para que não haja gentrificação. O que é a gentrificação? Alguém já ouviu falar? Gentrificação, pessoal, é um processo de transformação dos centros urbanos, certo? E esse processo acontece de forma natural ou, às vezes, de forma imposta. Forma natural o que seria essa gentrificação? Algum de vocês aqui já devem viver já morar em alguma cidade onde percebeu que o centro, alguns lugares da cidade, eles se tornaram vazios, onde tinham casas velhas, onde era até perigoso para andar à noite, porque ninguém ali ficava, não existiam mais tanta me foge a palavra aqui, tanta vivacidade, por exemplo, ali naquele espaço. E, de uma forma natural, existem as transformações desses lugares. Um empreendedor que pega esse prédio e transforma num hotel, transforma num café, ou um parque revitalizado, e traz ali para o centro, para aquele espaço que era, que estava velho, estava vazio, não estava sendo estava sendo subutilizado, e se transforma para o cidadão uma modificação, uma valorização daquele espaço. Pronto. O que acontece, às vezes, é que essa gentrificação, e muitas vezes ocorre pelo turismo, certo? Então, são locais onde muitas vezes tem casa vazia, ou então já está velho, o empreendedor vai lá, compra, transforma aquilo num hotel, transforma em outros equipamentos turísticos, ou num café, ou numa parte de restauração também, um restaurante, e começa ali ou um alojamento local, ou um Airbnb, e começa ali o turismo a ser o maior centro de utilização daquele espaço. O que vocês acham que vai acontecer ali com os moradores que moram ali? Não sair de lá. Por quê? Porque vai ficar caro para eles morarem nessa região de turismo. Perfeitamente. Olha essa primeira imagem aqui. O hotel aqui, o Airbnb, olha a casinha dele aqui. Ele vai ser o quê? Vai ser convidado a sair dali, porque ele não vai ter mais condição de viver naquele lugar mais caro, que onde tem um turismo, acontece turismo, infelizmente, é inflacionado. Então, o overtourism vem o quê? Vem para ser debatido onde? Desculpa, pessoal. Esse processo de gentrificação, ele precisa ele precisa ser fiscalizado, ele precisa ser melhor acompanhado, para que a população não precise sair dos seus lugares de moradia, para que o turismo ocupe o seu espaço. E muito bem, mas onde o cidadão ele precisa estar ali e não possa sofrer com a atividade, né? Então, por isso, cidade para quem? A cidade é de todos. Né? Então, vejam aí essa emblemática imagem que, muito tempo atrás, que nós vimos já em vários livros de história, né, até mesmo de geografia, sobre essa imagem chocante aí, dessa disparidade econômica que acontece muitas vezes por causa também da atividade turística. E isso acontece, pessoal, não somente nas grandes cidades, mas nas pequenas e médias cidades também, tá? Então, essas transformações, esse processo que o turismo faz nas cidades, nos lugares, nos territórios, positivo, porque o turismo também transforma positivamente uma cidade que antes não era vista, não era valorizada, uma cultura que muitas vezes até o próprio cidadão não via sua cultura de uma forma tão bela, tão uma singular.
o turismo vem, mostra isso, valoriza, mas é muito importante para que a gente possa fazer um turismo de forma mais sustentável, eficaz, a gente ter esse olhar também para saber qual turismo queremos e não a todo tipo, né? Então, de que forma podemos fazer um turismo sustentável, usar os nossos conhecimentos geográficos para que a gente possa planejar e executar um turismo realmente, verdadeiramente, nessas transformações espaciais de forma correta, tá? Então, para finalizar, a oferta, então, é traduzida, pelo que a gente entendeu, nessa distribuição geográfica, no território geográfico, perdão, no espaço geográfico, com patrimônio e valores produzidos pela diversidade da natureza e pelos remanescentes da memória do passado também, então constitui a maior riqueza para a dinamização da turística das comunidades. Então, para além dessas transformações espaciais, nós temos também essa constituição da riqueza maior, que são as comunidades e sua cultura. Então, estudar essas incidências espaciais da atividade turística e dar um tratamento geográfico às mesmas é de fundamental importância para que se minimize o uso massificado, como a gente viu aí, o overtourism acontecendo, e maximize seu uso construtivo, ao mesmo tempo que o turismo possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento local e regional, que é o caso que o colega falou, que viu que muitos lugares do Piauí têm potencial, mas não é desenvolvido como deveria o turismo naquele lugar. Então, planejamento é a chave. Com isso, todas essas transformações geográficas, dentro do que nós entendemos como importante para o turismo, que é formado pelo patrimônio natural e cultural, que é a seleção daqueles elementos que possuem características singulares capazes de atrair um fluxo, uma demanda de visitantes, os recursos turísticos com acessibilidade, muito importante, acessibilidade física, tanto acessibilidade legal para se chegar nesse destino, os atrativos turísticos e os equipamentos e serviços turísticos, como eu falei para vocês, que é os hotéis, os bancos, tudo aquilo que é necessário para que o turista tenha lá, posto de saúde, enfim. A oferta turística, com esses equipamentos dentro dessa oferta turística, que se dá como produto turístico, que é a colocação desse produto no mercado. Ou seja, se eu tenho um patrimônio, tenho um recurso, tenho os atrativos, tenho a oferta, eu tenho o quê? Um produto turístico consolidado. Se eu tenho um produto turístico consolidado, eu vou botar onde? Na prateleira do mercado, onde eu vou distribuir o turismo, o destino, qualquer que seja ele é um produto turístico na prateleira do mercado. Mas eu só posso colocar um produto a ser vendido se eu tiver um planejamento para receber esse turista, para não queimar meu destino, né? Eu preciso ter qualidade no meu produto. Eu preciso estar pronto para poder o turista consumir esse produto. É o nosso papel fazer isso de uma forma eficaz. Então, cabe à geografia do turismo, né? Então, atenção a vocês, turismólogos, que cabe à geografia o fornecimento desse aporte teórico e conhecimento técnico que ratifique a importância do turismo para o desenvolvimento socioespacial. E a articulação dos referenciais metodológicos necessários à redução dos impactos negativos da atividade no contexto espacial, né? Tanto do físico, quanto tanto dos aspectos físicos, das transformações territoriais, quanto nas transformações sociais. Mas cabe ao turismólogo utilizar deste conhecimento para planejar e executar. Não é só o geógrafo. A geografia é utilizada, mas muitas vezes, né, a gente vê aí que muitos turismólogos não ocupam seu lugar. Muitos outros profissionais estão ocupando o lugar que deveria ser do turismólogo, né? Porque não é só a geografia, mas a sociologia, a antropologia. O turismólogo tem um conhecimento muito mais amplo que faz de nós o profissional correto e adequado para estar no nosso posto. Desculpa, gente. Que deveria ser mais contratado
que deveria ser mais valorizado por toda a superestrutura turística, certo? Seja o Ministério, as secretarias, os conselhos, o turismo precisa e deve entrar com seu papel na hotelaria, na restauração, no planejamento e execução dos territórios em todo o Brasil e fora dele, tá? Sem turismólogo não há desenvolvimento turístico, beleza? Então, a parte prática é essa, que eu já falei para vocês, falar sobre o nosso vídeo, 30 segundos, gente. Aqui está errado essa data. Então, para presidente do turismo, vote em quem? Dia 5 de fevereiro, prazo máximo de entrega. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Peço desculpa aqui pela minha tosse, não estou bem. Deixa eu só tirar aqui. Pode fechar, tá? Muito obrigada. Pode fechar a aula. Certo, vou fechar, professora. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Deixa eu só perguntar aqui se tem mais alguma dúvida. Gente, parar de apresentar. Pronto. Ainda bem que essa tosse pior veio agora no final. Alguma dúvida, gente? Espero que eu tenha contribuído. A aula foi ótima. Professora Elizabeth, a senhora cogitou a possibilidade de apresentar na próxima aula vídeos dos alunos anteriores, alguns vídeos que foram enviados para você, para nós termos uma referência. Você poderia fazer isso na próxima aula? Posso fazer melhor. Posso amanhã enviar porque no próxima aula, possivelmente, já posso Coloca na plataforma alguns vídeos para a gente ver, para a gente ter como modelo. Não, o que eu ia fazer é o seguinte, as colegas estão nos grupos de vocês as tutoras estão aí, Pronto. você pode mandar para mim, que eu reenvio para elas. Pronto, eu envio no WhatsApp. Colocar nos polos, porque eu acho que o formato das gravações, eu não sei se vai conseguir colocar na plataforma, porque não, já tentei. Pois é, foram vários formatos. Aí não dava daquela outra vez. Lembra, professora Elizabeth? Lembro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu ia passar aqui, mas se eu trazer o convidado na próxima aula, a gente não vai conseguir, vamos perder tempo, vamos dizer assim, né? E ele vai querer dar a aula dele. Então, eu posso fazer o seguinte, amanhã mesmo eu passo para a Flávia, ela manda para os grupos do WhatsApp e vocês vejam lá, não precisa fazer fora, porque muitos fizeram fora mas podem fazer no celular, enfim, importante são as ideias, tá? Mais importante ainda é vocês colocarem para fora o turismólogo que já existe dentro de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula. Outra dúvida?